Plena FM. Mesa pra dois. Boa tarde, estamos aqui com mais um Mesa pra Dois. Rapaz, já bati um papo enorme aqui com o Rezende, meu convidado de hoje, mas vou dar a chance de vocês conhecerem ele também. Coronel Rezende é bombeiro. Por favor, não faça as piadinhas de bombeiro. Eu pensei em fazer, mas não vou fazer. Tá? E Rezende é pré-candidato a prefeito de Ilhéus. E assim, é um cara que não vem de uma atividade política e está entrando na política para servir Ilhéus. Rezende, conta um pouco pra gente da sua história, só para o pessoal situar, conhecer você um pouco. Boa tarde, Marcel. Boa tarde, ouvintes de Itabuna, Ilhéus, da região. É muito bom estar aqui nesse programa. É um momento ímpar. Eu posso estar junto aqui com o nosso amigo profissional gabaritado. Temos um amigo em comum. Sim. Isso é muito importante. Isso já nos traz mais, fica mais à vontade. Deve estar ouvindo lá em Jundiaí. Pois é, eu passei para ele, Eu passei para ele a informação de que nós estaríamos aqui hoje. Bem, eu sou de Salvador, trabalhei 33 anos de efetivo de serviço, mas tenho 40 anos que sou servidor público, E nesses 40 anos, 25 anos foi servindo Ilhéus. Eu saí da academia em 86, entrei na academia no serviço público depois de um concurso público, Então passei Salvador, vim para Ilhéus 25 anos, 15 anos no 2º Batalhão, na atividade de polícia, E 10 anos como subcomandante do Corpo de Bombeiros. Então, como o bombeiro fazia parte da polícia, então eu fui para o Corpo de Bombeiros, lá no 5º GBM, e com 10 anos, lá eu fui ser comandante do bombeiro em Itaberaba. Então foram 2 anos em Itaberaba, comandando toda aquela região de Chapada Oeste, e terminei meu tempo, fui para a reserva, depois de comandar um ano Porto Seguro. Então foi uma experiência ímpar lá, em todos os lugares que eu passei. Você tem essa carreira toda como servidor público, E tá almejando um cargo de servidor público também, Exato. Tem prefeito que esquece que é servidor público, mas é um servidor público. Exatamente. Trabalha pra gente. O povo tem que entender isso, que na eleição, esse processo, é um processo seletivo, é um concurso público, em que se escolhe pessoas que se apresentam voluntariamente para ocuparem um cargo público que é temporário, Então é um processo que começa a pré-campanha, a campanha, e o ápice é o escrutínio, a eleição, em que se escolhe alguém para ocupar um cargo, ou seja, de vereador, que é um servidor público também. Como nós temos muito falado, e nossos pré-candidatos do PL já têm entendimento disso, que eles estão se apresentando para servirem servidores públicos, como também o prefeito, que é aquele que vai executar as obras, os serviços, que está à frente daquilo que realmente é necessidade da população. Você, como policial e como bombeiro, você deve ter um olhar diferenciado sobre a cidade, Quando você anda por aí, quando você anda pelas ruas, você deve enxergar um pouco diferente da gente que nem presta atenção em nada, O que você acha que está mais... precisando, Ilhéus está precisando de um monte de coisa, mas o que você acha mais urgente de fazer em Ilhéus? Realmente, como você falou, eu, como um servidor público, eu preocupado com a prestação do serviço de excelência, porque foi assim dentro de todo esse processo meu de formação, formatação, de forjamento dentro daquilo que eu passei, de capacitação. Então, dentro do processo também efetivo de serviço, então a gente tem sempre alguém acima de nós, Então esse está sempre nos cobrando, direcionando como gestor, que nós que éramos gerentes operacionais buscássemos sempre aquela excelência no serviço. Isso foi em todos os órgãos que eu passei, digamos assim, os OPMs, ou OBMs que eu passei. Então, a busca de excelência.
Então o que eu vejo em Ilhéus é que não há essa visão de buscar excelência, não há uma visão em que o serviço público, ou o serviço, a obra pública seja feita, seja efetuada, executada com buscando excelência, buscando a qualidade e também um resultado efetivo, né, de qualidade, que realmente a população esteja sendo atendida em sua necessidade. Não ser aquele asfalto que se desfaz na próxima chuva, né? Essas obras assim custam caro pra caramba, aí quando você vê já está esburacado de novo. Porque tem os detalhes, né? A gente vê o prefeito mora na Zona Sul e antes da ponte ele passava por uma avenida que todo mundo sabe, a Rua 3 de Maio, Avenida 3 de Maio, que faz a ligação do Pontal com o aeroporto indo para toda a Zona Sul de Ilhéus, né? Pontal, aquela parte lá que vai para a praia. Aquela rua ali tem um problema muito sério, que é o problema de drenagem. O sistema de drenagem ali é antigo, então é manilhas, e essas manilhas estão todas quebradas. Então sempre afunda. Estreitas, né? Porque antigamente só fazia estreita. Aí o que acontece? Todos os prefeitos que eu estive aqui em Ilhéus, que eu pude conviver, digamos assim, com a administração, sempre trabalhando no sentido de botar asfalto quando o buraco aparece. Mas o que é a qualidade efetiva? O resultado efetivo do serviço, da obra? É trabalhar com aquilo que causa o problema. O problema é o buraco, mas o que é que causa o problema? Né? Então ali... é o que está embaixo, né? Exatamente. Então nunca vi nenhum deles tomar de providência. Isso aí não é só lá. Então eu estou dando um exemplo simples, né? Em relação, você falou asfalto, então se coloca um asfalto, isso a gente já vê outro aspecto, né? A maximização do emprego daquilo que é verba pública, aquilo que está previsto no orçamento. Então é jogar dinheiro fora dessa forma. O fato de você ter passado por duas instituições que são muito boas em qualidade, que é a PM e Bombeiros, o pessoal preza por um serviço bem feitinho, isso aí ajuda numa prefeitura, não ajuda? Com certeza, no sentido de que eu fui capacitado para gestão pública, né? A gestão implica, como eu falei, em busca de qualidade, resultado efetivo, tanto em obras como em serviço. Então os serviços públicos em Ilhéus estão todos aquém daquilo que é necessidade da população. Então quando se pergunta quais são as minhas prioridades de logo, primeiro, a gestão implica em um cuidado com aqueles que vão prestar o serviço. Então é o capital humano, né? Então é a valorização, é se aproximar do nosso servidor, que é ele que vai prestar. Nem sempre é valorizado, né? Exatamente. E é quem executa a coisa. Pois é o nosso maior patrimônio, são os funcionários públicos, os servidores públicos, que precisam ter entendimento, né? Serem valorizados, estarem próximo daquele que é o gestor, aquele que é o responsável pela gestão deles, porque eles são pessoas que são clientes deles mesmos, né? Então o servidor público é cliente dele mesmo. Então é preciso que ele se sinta valorizado, ele se veja a importância que ele tem, né? E que a importância e a responsabilidade. Então, a partir daí, em todas as áreas, como saúde, que é aquilo hoje que está mais doendo, digamos, na carne, né, da população. E o prefeito é médico. Olha só. É importante a gente ressaltar essa questão, né? Então, ele foi servidor público. Infelizmente, não teve a visão de responsabilidade, né? Ele não está tendo essa visão de responsabilidade, não está tendo essa visão de interesse público, né? Não está tendo a visão da importância do serviço público para a população. Então a gente vê hoje a população que precisa marcar exames, precisa marcar consulta, tem que ir para a porta dos postos de saúde de madrugada para fazer uma marcação quando consegue. Uma coisa que já devia ter terminado há muitos anos. Pois é, porque continua, né? Hoje a gente vê que a tecnologia está aí disponível para todas as áreas.
E lá parece que não tem, né? Porque a pessoa tem que ir até o posto para marcar um exame que podia marcar pelo WhatsApp ou pela internet. Exatamente. Então, dentro das nossas propostas, para melhorar, para prestar um serviço de qualidade, é o uso da tecnologia. Nós vemos em diversos estados aí, até os próprios convênios de saúde, utilizando a telemedicina. Sim. Que aproxima, que facilita o acesso de imediato do cliente com o médico profissional. A gente vê que através dessa telemedicina a gente pode marcar consulta, a gente pode fazer exames, pode aquele que precisa de um atestado médico conseguir, né, o atestado. E ainda tem os aplicativos que podem ser utilizados nessa marcação de consulta e exames. Isso vai facilitar a vida. E também não só a questão na medicina, mas também na educação. Hoje precisamos dar condição aos professores, que é uma classe que precisa ter a importância muito grande no futuro. É quem forma todo mundo e é quem é menos valorizado. Pois é. Então eles precisam ter essa valorização, precisam ter condições de trabalho, né? Precisam se sentir mesmo apoiados pela gestão, né? E sendo ouvidos, porque eles são os que são os profissionais da área, que são capacitados, né? E eles têm condições de oferecer, como nós temos hoje uma comissão que tem estudado, comissão de profissionais na área de saúde, de educação, que tem apresentado, analisado os problemas, as causas, e tem apresentado para nosso plano de governo aquilo que pode ser solução. Então a tecnologia, com certeza, sendo bem utilizado, com planejamento, com tudo aquilo que é necessário para que funcione bem, né, vai trazer um resultado grande para a nossa educação, que a gente sabe é uma das piores hoje Ilhéus, e aí a gente vai. A baiana é a pior do país e a de Ilhéus está no mesmo caminho. Porque todos estão seguindo o mesmo padrão, né? Um padrão que não vai trazer resultado, não vai trazer futuro para nossas crianças. Deixa eu ser um pouco chato, advogado do diabo, porque eu ouço algumas coisas de crítica, né? E que às vezes são injustas e às vezes são mal pensadas como crítica. Mas, por exemplo, o pessoal diz assim: mas Resende vai ter grupo para poder nomear secretário, ele vai ter gente para trabalhar. Porque assim, o pessoal acha que só partido grande tem gente suficiente para botar numa prefeitura, né? Eu queria que você falasse um pouco o que você pensa disso, essa história de não vai ter gente para botar na prefeitura. Isso aí não tem cabimento ser falado. A gente sabe que em todo momento nós estamos trabalhando com pessoas, né, que têm história em Ilhéus, são pessoas competentes nas suas áreas de atuação, e pessoas que estão conosco, caminham conosco, que têm nos orientado, que têm trabalhado conosco, nos ajudado na formatação do nosso plano de governo. Então isso aí não tem cabimento, não tem lugar puro, né? Bem coisa de política rasteira isso aí. Mas a politicagem, né, desses outros grupos, eles acham que porque vivem da política, que tem que ser gente ligada à política para participar. Para ocupar esse espaço. O serviço público, cada cargo vai ser ocupado por pessoas capacitadas, pessoas que têm conhecimento, de experiência, tem know-how, tem títulos, né, para que, sendo apresentados, desenvolver o serviço que tem que ser feito. Cada um no seu qual. Ilhéus tem um caminhão de pré-candidatos, né? Eu estimo que metade vai desistir depois das convenções, ou antes das convenções, ou vai juntar um com o outro, não vai ser vice de alguém. Agora, a sua candidatura, ela é até o fim, né? A gente tem visto aí, né? A notícia aqui que tem saído ultimamente, recentemente, é de que a Adélia e Bento, né, o PSD e o PT são todos no mesmo saco, né? São todos no mesmo saco.
só estavam em canto diferente do saco, né? A tendência é sempre isso, a politicagem, eles conseguem, dentro da politicagem, se entender. Ainda tem o Augustão, que foi PT a vida toda e agora está no PDT, acho. Mas PDT é um partido de esquerda. Mas é PT, né? Quer dizer, ele continua petista. A grande questão, aí tem que entender. Eu vou fazer um intervalozinho pra gente fazer um suspense na fofocagem e a gente volta daqui a pouco para falar dos candidatos. Vai daí, Paulinho. Morena FM. Mesa para dois. Morena FM. Estamos de volta com Mesa para Dois. Eu, Marcel Leal. Lembrei de me apresentar agora. Eu estou aqui com o Coronel Rezende, funcionário público, né? E que quer que a prefeitura tenha bons funcionários públicos. Ô Rezende, a gente estava falando dos candidatos, né? Você acha que tem chance de juntar a Adélia com o Bento, por exemplo? Não, se for colocar de uma forma assim jocosa, digamos... E juntar Jabes com o Valderico também? Olha só, Jabes, Adélia, Bento, Augustão, todos estão do mesmo saco, só estão em cantos diferentes desse saco, né? É um saco quadrado, cada um porque tá no canto. Se a gente vê, PDT é um partido que tem uma ala muito radical, não é um partido democrata, tem um nome democrata, mas foi para a Coreia do Norte fazer uma interação com o Partido Trabalhista Coreano, que a gente sabe a história da Coreia, que é uma ditadura hereditária comunista, né? É uma coisa sui generis, né? A Coreia do Norte diz que é comunista, socialista e tem uma sucessão hereditária de pai para filho, né? Então, indo para lá, um partido que vai para a Coreia fazer um tipo de interação dessa com o Partido Comunista radical como é de lá, como é que, achando que vai aprender o que de democracia? Então a gente vê que não existe isso no PDT. Então, como Zé Herônimo, né, o governador Zé Herônimo falou aí na entrevista que eles são comunistas, socialistas. Então ele não está interessado com o serviço público nem com o povo. Eles estão querendo somente implantar o comunismo socialista. Quer que a gente vire uma Cuba destroçada, destruída. E a tendência é a gente ver a economia como está, né? Aumentando a inflação, aumentando o dívida pública, a gente está um processo de virar uma Venezuela. Mas agora vai ficar mais fácil comprar pé de galinha. Pois é. Não tem picanha, mas tem pé de galinha. Pois é, vai diminuir o imposto do pé de galinha, né? O pobre não pode comer picanha. Ele prometeu, mas só mesmo só para ganhar a eleição, né? Mas Lula é burguês, né? Ele se alimenta do bom e do melhor. A hipocrisia é socialista, né? Comunista. Eles dizem que trabalham para o pobre, mas vivem no luxo, né? Vivem no luxo. Eles falam que o pessoal de classe média quer demais porque tem duas televisões, mas eles vivem no luxo de tomar vinho caro. Eu imagino que Lula tenha só uma TV, um quarto só. Pois é. Né? O carro dele deve ser um Fusca 68. Pois é, coisa assim, né? Ô Rezende, além da importância de você se candidatar para tentar fazer uma Ilhéus mais organizada, tem também o trabalho de fazer crescer o PL em Ilhéus, né? O PL hoje em Ilhéus é um partido moderno, né? Tem um entendimento de que a gestão pública, né, é a base do desenvolvimento. Então a gestão em que vamos trabalhar pelo desenvolvimento da cidade, pelo crescimento, né? Aqueles que fazem parte do diretório são pessoas comuns, digamos, trabalhadores, nunca foram políticos, estão hoje na política, trabalhando em prol desse projeto que é o projeto Ilhéus, um Ilhéus de futuro, um Ilhéus sustentável, um Ilhéus, uma cidade verde, uma Ilhéus do futuro, né? Então, quando a gente pensa em Ilhéus, né, o PL pensa Ilhéus para o futuro, uma cidade sustentável, uma cidade que a tecnologia, né, vai ser empregada para esse crescimento, para esse desenvolvimento, para melhorar a condição de vida da população, para que o serviço público seja com qualidade, esteja mais próximo, né, que a gente esteja apresentando ao cidadão qualidade de serviço, né,
uma operacionalidade eficiente. Então, o PL, nós estamos trabalhando para que o povo entenda que aquilo que é a base do PL é em função do interesse público e não em função do interesse de um projeto político individual. Então, ou familiar, né? Como é bem posto, de passar de mãe para filha e agora para esposa e agora para um sobrinho, né? Então, apresentado como pré-candidato. Então, a gente entende que o PL tem um viés de desenvolvimento, de crescimento, né? De modernização do Estado, um Estado pequeno, um Estado que vai trabalhar de uma forma com a estrutura maximizada, atendendo... Como o Bolsonaro fez a nível federal, né? E como nós 23 temos ministérios e funcionando. Sempre buscando a maximização, né? Extrair o máximo do mínimo. Porque não adianta se gastar tanto. Se eu for falar aqui, eu acho que eu falo aqui a noite toda. Deixa eu aproveitar uma coisa. Eu vi que você teve com o Bolsonaro aqui, o João Roma, né? Foi, nós tivemos. Como é que é Bolsonaro de perto? Ele é uma pessoa assim, muito carisma, né? Muito simpático, uma pessoa que nos deixa à vontade, que trabalha buscando agregar, né? Ele agrega, ele é uma pessoa que traz para junto dele aqueles que têm a mesma unidade em relação a fazer a coisa com o interesse público, né? Então, amando o Brasil, amando a família, né? Buscando o melhor para aquele que é o próximo dele, que é esse o objetivo do PL aqui em Ilhéus, né? Nós estamos buscando o melhor para aqueles que são daqui, aqueles que vivem aqui em Ilhéus. O João Roma vai dar suporte, vai dar apoio? Ele tem dado, né? Ele tem mostrado a importância, que ele vê a importância de Ilhéus, de Itabuna, né? Nesse contexto político hoje do PL e do futuro em relação à direita, né? Então a direita hoje, o PL em Ilhéus, o PL em Itabuna representa, né? O PL em Ilhéus representa a verdadeira direita, né? Então eu sou bem claro, eu não sou centro-direita, eu sou de direita. Que outro dia colocaram Jabs como direita, mas Jabs não é direita. Ele nunca foi. Jabs adora Lula. Mas é que eu falei, tá tudo no mesmo saco assim, do PT, né? Direita lá só você e Valderico, talvez. No máximo. Eu digo no que máximo. Mas a grande questão é que precisa ser direita, tem que ter uma definição. Se eu sou direita, eu não vou andar com partido de esquerda. Exatamente. Não é? Então, ainda mais com um PDT que tem um histórico que hoje está aqui, está uma briga. Vamos falar mais de política mesmo, né? Vamos. O PDT aqui na Bahia tá uma briga interna para voltar. Querem voltar para a base do governo. Né? Uma questão por causa de politicagem. O PP tá na mesma coisa, ele tá doido para voltar para a base do governo oficialmente. Então o PP hoje em Ilhéus, infelizmente, é fisiológico, né? Ele não está com interesse público, ele está com interesse partidário e pessoal em função do momento, né? Não, eu sou de direita, porque querendo atrair o pessoal que é direita, ou centro-direita, como alguns também se identificam, né? Mas ele sempre foi de esquerda, né? Ele se deu muito bem com Wagner, tira foto com Lula. Pois então a gente vê isso, né? Essa situação é essa. Passou o tempo todo fazendo a ponte entre o PP e o governo do estado, do PT também. Pois é. Ele que era a ponte, né, entre um e outro. Até João Leão romper. Mas mesmo assim, Jabs continua conversando com o governo do estado, assim, numa boa. Diga uma coisa, com que partidos você já conversou e já se juntou? É uma coisa que eu falei a você, eu não sou político, mas estou aprendendo, né? Então, a arte de conversar é um jogo de xadrez. Então, a gente conversa e conversar com todos. Dentro da situação, quando eu sendo eleito, eu tenho que fazer a política partidária. Então, eu não sou inimigo de pessoas, né? Nós temos a discordância de ideias. Então, o problema, as ideias que são ruins, né? As pessoas, infelizmente, seguem as ideias ruins. E a gente tem apresentado nossas ideias em função daquilo que é interesse público e não em função de ideias políticas ideológicas, né? Temos nossa fundamentação política, temos nossos princípios e valores e estamos conversando com aqueles que têm o interesse
de estarem conosco seguindo aquilo que é princípios e valores, aquilo que são fundamentos do nosso partido, né? Então, hoje temos buscado conversar com o Novo, né? Que é um partido que tem muitos pontos em comuns, né? A candidata do Novo lá é Vanessa, né? Exato. Vanessa. Uma pessoa muito tranquila, muito competente na área que ela trabalha, né? Ela é muito capacitada. E a gente tem conversado junto com ela, junto com o presidente do Na área de candidatos a vereador, você está com um conjunto bom? Com certeza. Não tem nenhum que tenha sido vereador antes. São pessoas, como eu falei, simples, trabalhadoras. São pessoas que vivem a realidade do povo, porque é povo, né? Então tem sido trabalhado com eles aquilo que é a nossa visão, né? Em relação ao projeto Ilhéus. Então, eles sabem que estão se apresentando como voluntários, participar de uma seleção para serem gestores. O vereador é um gestor. É um gestor. Né? É aquele que vai ser responsável pela confecção de leis, vai ser responsável para fiscalizar o executivo, para cobrar do executivo. Né? Então, ele sabe que o interesse deles não pode ser um interesse pessoal, partidário ou de política partidária dele, ou política pessoal. Né? Então a gente está se dando em função do interesse público. Deixa eu jogar uma bomba de São João no seu colo. O que você faz com os distritos? Porque entra prefeito e sai prefeito. Ilhéus tem distrito que fica a 60 quilômetros da sede. 90, que é Inema. Né? Então assim, o que fazer com os distritos? Porque também tem um detalhe que eu reparei essa semana, que Zé Nasal, o ex-vice-prefeito, Nasal levantou alguns dados sobre eleitorado. E eu estava observando, por exemplo, os distritos quase não têm votos. Então quem é que vai se importar com eles? Né? Tem um distrito que tem 100 e poucos votos, outro tem 700. Quem é que vai se importar com eles? Então, assim, aí eu entendo por que todos os prefeitos que passaram por aí não ligaram para distrito nenhum. Qual é a sua solução para distrito? Como eu falei, eu sou servidor público. Então a minha visão é de servir e não de buscar interesse pessoal político, né? Então eu, quando era da polícia, eu comandei a área que eu era responsável pelo policiamento para Inema, Pimenteiras. Então tem todos esses distritos, eu estive presente, né? Então eu vejo de logística, né, de estrada e tal. Mas aí nós estamos já vendo, porque a grande questão, quando a gente fala de estrada, né, a gente tem que olhar a volta, tem que olhar que lá Ilhéus, por exemplo, dentro daquele nosso projeto de desenvolvimento, a gente sabe que a agricultura é um dos pilares. E aí então nós temos, né, um potencial. Se nós temos um potencial, Ilhéus é um dos maiores potenciais turísticos da Bahia. Que nunca se aproveita. Exato, a gente vai abordar um pouquinho. Eu falo de política há mais de 30 anos que eu falo da política de turismo de Ilhéus, que não tem. Tem toda a promessa do mundo, tem todo equipamento que precisa, tem litoral, tem história, tem gastronomia, tem tudo. Era para ser maior que Porto Seguro, mas não vai andar. É um negócio incrível. Então, a gente tem que olhar de que o povo que está no distrito é cidadão que precisa do nosso serviço. Então, o distrito, então, como eu falei, então quando se fala estrada, a gente tem que lembrar produção agrícola. Sim, e não apenas... A gente tem que olhar a questão turística. A gente tem que olhar que são pessoas que precisam têm necessidade de serem transportadas, né, em relação à necessidade de emergência médica. Tem os alunos que a gente já noticiou, umas alunas que elas tinham que caminhar 2 quilômetros para chegar onde o ônibus aceitava parar. Quer dizer, aceitava sim, porque dali para frente ele não tinha condição de tráfego. Pois é, então as estradas... 2 quilômetros para pegar o ônibus para ir para a escola, imagine. Então as estradas até hoje têm sido utilizadas uma tecnologia que está super ultrapassada e, além do mais, por falta de buscar a excelência no serviço, buscar a excelência no serviço através de uma execução de obras de qualidade. Faz uma vez e então faz essa é a história de jogar o cascalho, passar a máquina, isso não resolve. Isso é uma tecnologia que está ultrapassada, ainda mais que não se faz o serviço de drenagem. Essa palavrinha, né, é
uma palavra mágica para a solução de muitos problemas, tanto na área rural como na área urbana. E tecnologia tem. Eu lembro muito de uma obra que Tarcísio fez no Amazonas, que tinha um trecho de estrada que não adiantava asfaltar, que ele afundava. Afundava. Ele buscou uma tecnologia de Israel, que põe, antes do asfalto, tem um trançado de um material, não sei se é metálico ou do que é. Eu sei que esse material dá estabilidade para o solo. E resolveu o problema, entendeu? Eu vou fazer outro intervalo, que eu vou pegar um café. Na volta vamos continuar falando aqui dos distritos, porque é um calo para Ilhéus. Eu sei que a maioria de vocês não mora no distrito, mas são seus companheiros de cidade, tá? Mas depende do distrito. Depende do alimento que vem de lá, né? Então a gente já volta. Vai daí, Paulinho. Morena FM. Mesa para dois. Opinião com atitude. Morena FM. Estamos de volta com Mesa para Dois. Eu, Marcelo Leal, tô aqui, Coronel Rezende. Alguém sabe seu primeiro nome, não? O pessoal do quartel sabe. Os meus vizinhos também. E qual é o primeiro nome? Joelson. Uma coisa interessante do meu nome: Joelson Rezende Gondim. Rezende com S, né? Tem alguns Rezende com Z, mas é culpa do cartório que... cartório que resolve fazer. Porque meu nome é o nome... Meus dois sobrenomes são nomes de duas cidades. Godin? Você é parente do jogador, não? Do zagueiro uruguaio, Godin. Não, ele é Godin. O meu é Gondim, G-O-N-D-N. É parente de Targino, rapaz. Provavelmente. Parente de Targino. Então, Rezende e Gondim são nomes de duas cidades lá em Portugal. Tem uma cidade, seu nome é Rezende, e tem uma cidade com o nome Gondim. Que legal. Então eu tenho uma ascendência portuguesa mesmo. Ó, gente, aqui no intervalo a gente estava falando sobre a questão da nova estrada, que eu chamo de calça curta, porque só vai até Banco da Vitória. Não fizeram o complemento, não vão fazer o complemento. Aí Rezende estava lembrando que ninguém parou para pensar ainda como vai ser a urbanização daquela área, né? Um plano diretor rural. Não tem um plano diretor. Então é uma nova área sendo aberta, né? São os dois lados da rodovia. Precisa ter já um planejamento, né? Então a gente sabe que de um lado é o rio. Então aquela parte ali é uma área de preservação permanente, que é a mata ciliar. Então tem que se ter o cuidado de já um planejamento para não se deixar ocupar um problema ambiental. Então a gente já tinha que ter isso, a gente não tem senão conhecimento. Fica igual a entrada de Ilhéus, né, que tem aquela ocupação ali. Então precisa se ter isso, ter a transparência em relação a isso. Eu não tenho conhecimento de um plano diretor rural já abrangendo um planejamento dentro desse projeto dessa rodovia da ocupação, de planejar, né, a ocupação dessa área que está sendo disponibilizada com a nova rodovia. Tem outra área também que ninguém está pensando, eu já abordei isso aqui com outras pessoas, que é a área do Porto Sul. O Porto Sul vai gerar, durante a construção, que ainda está no início, mas quando a coisa engrenar, vai vir um monte de engenheiros, vai vir um monte de operários de fora, especializados. Os filhos vão estudar onde? Eles vão morar onde? Vai ter água onde? Vai ter esgoto onde? Eu não vi nenhum planejamento disso, a não ser da Coelba. A Coelba foi a única empresa que eu vi planejar uma extensão de energia para lá, já considerando Fiol e Porto Sul, porque tem a Fiol também. Pois é, a gestão implica em planejamento estratégico. Curto, médio e longo prazo. Não, a gente vê que foi construído o hospital Costa do Cacau, mas hoje ele está aquém da necessidade de Ilhéus, por exemplo. Mas, no entanto, atende 27. Acho que são 27 municípios. E cheio de problemas. Quer dizer, aí eu pergunto, exatamente, né? Então, mas eu queria, antes de entrar nessa questão aí, eu queria voltar à questão das estradas e distritos. As estradas. Né? Então, os distritos, dentro do meu planejamento, é um ponto marcante para a questão do desenvolvimento econômico e social de Ilhéus. Né? Então, é necessário que as estradas estejam em condições de transportar, de dar condições para as pessoas poderem chegar à zona urbana, né, com qualidade. Então, essa história de usar agora essa tecnologia passada de jogar cascalho e passar a máquina
Não, a gente sabe que não funciona. Aqui chove muito, porque só faziam isso. Então a drenagem, como eu falei, que essa palavrinha mágica, que é uma questão, é uma solução para problemas, tanto na área rural como na área urbana, né, é muito importante. Então estamos buscando, nós já temos aí, fazendo estudo já, fazendo contato com empresas na área de tecnologia, de nova tecnologia, inovação, né, em relação a produtos para compactação do solo, né, para que ele fique com uma estrada como se tivesse numa compactação tal que parece asfalto. Né? E tem tecnologia para isso. Então hoje tem biotecnologia, né? Tem aditivos químicos para isso. Então nós temos buscado mais informações, né, para isso aí. Contactado os engenheiros, né, para ver isso aí. Agora precisa se fazer também a drenagem, o sistema de drenagem dessa estrada. Não adianta nada, choveu, vai alagar tudo. Pois é, então o que acontece? Distrito, a gente precisa favorecer, a gente precisa fazer com que funcione a questão da saúde, né? A saúde básica. Até para o cara não sair lá de Inema sem necessidade, ir no posto de saúde. Né? Ou então ir para... Porque vai para Itajuí que está mais perto, vai para o Sul que está mais perto. E às vezes vai só para marcar a consulta, depois vai ter que voltar no outro dia. Então, né? Tem muita gente que, por exemplo, na minha visita a distritos como Banco Central e Inema, muita gente está transferindo o título para Uruçuca, para Itajuípe, né? Porque está recebendo favor, que infelizmente, né? Já é outro aspecto. Rezende, você acha interessante fazer como tem em Salvador, de você ter uma espécie de subprefeito no distrito? Um cara para ficar responsável por levar os problemas e trazer as soluções? Mas tem o administrador, isso tá dentro da legislação, tem uma legislação, né, que regula essa questão. Só que infelizmente é questão de politicagem, né? Então não são pessoas que infelizmente trabalham em função do projeto político pessoal de um vereador. Aí não adianta nada, não funciona. Então não é. Vereador não é para fazer favor, não é prefeito não é para fazer favor, para ter voto. Deixa eu cutucar um vespeiro aqui, que é assim, a Avenida Soares Lopes, da minha adolescência, era uma avenida que o mar batia ali onde está a calçada. O mar batia ali. Hoje o mar está lá adiante, está 1 quilômetro para lá o mar. Aí você tem todo aquele areal. Já se falou várias vezes que precisa fazer uma nova avenida ali paralela, porque tem espaço demais, e urbanizar aquilo ali. Mas os moradores chiques da Soares Lopes sempre são contra fazer qualquer coisa na avenida. Você tem algum projeto para Soares Lopes? Com certeza, a urbanização ali é imprescindível em relação à questão do turismo, do lazer. Então é a área que a gente está vislumbrando ali um centro, digamos, de lazer, de esporte, para trazer eventos. Turismo, a gente tem condições de turismo aquático, turismo de eventos, turismo Ilhéus tem campo para tudo, mas não usa. De esportes radicais, né? Trilhas. Então ali naquela área ali, a gente está vislumbrando aí um projeto que venha atender a área ambiental, a área de lazer, a área de urbanização, a área de turismo. Então já temos isso aí com proposta futuramente apresentarmos. Eu e nosso amigo comum, Afonso Maria Zene, que é empresário, tinha loja em Ilhéus, a gente sempre comentou que Ilhéus tem a única avenida beira-mar morta do planeta. É a única. Qualquer cidade de beira-mar que você for, a avenida beira-mar viva. É viva. Qualquer lugar. Né? Cidades do interior do Espírito Santo que tem mar, você chega lá, a avenida à noite é viva. Ilhéus não, é morta. Infelizmente, como eu sempre falo, não tivemos gestores públicos. Sempre tivemos administradores politiqueiros. Então a avenida hoje é consequência disso. Faltou visão estratégica, visão de futuro, né? Então o prefeito tem que ter a visão de futuro e tem que buscar no presente fazer aquilo que é base para o futuro, né? Então a avenida, aquele projeto foi mal executado, né? Infelizmente a gente sabe que o projeto era outro. O projeto não era para ser tirado aquele imóvel que está ali, que hoje estreita a pista. Não era para ter feito aquilo. Então faltou uma gestão séria para tirar aquilo ali, para que a avenida fosse reta. Como também
dentro daquilo que foi trazido, né, por profissionais na área de engenharia, que essa avenida que sai da Ponte Nova não seria saindo na avenida atual, seria paralela a ela, passando por seria trás, a nova avenida. Mas passando por trás do centro de convenções e saindo lá na frente. Então, que é justamente que aquele lugar precisa, porque é muita areia. Exatamente. Tem área demais. A gente está analisando, está buscando aí um contato com a área ambiental, tanto promotoria como outros, para ver, porque tem esse blog aí que aquilo ali seria já uma área ambiental, com mata, com característica de restinga, né? Tanto vegetação. Não é restinga ali. Digamos, se a gente for olhar a definição de restinga, aquilo ali não é uma restinga. Só na cabeça do MPF que aquilo é restinga. Mas é uma questão da gente conversar. Aí que entra a política, né? Então a gestão e a política é a importância, não a politicagem, mas a política. A gente vai sentar para discutir uma solução, porque continuar como está não pode. Você, como prefeito, você já teria cobrado o governador por essas obras paradas que estão em Ilhéus, porque está tudo parado do estado lá. A gente busca, o prefeito tem que buscar o interesse público, tá? A gente entende que o governador, seja lá qual for partido, também está buscando isso. Então a questão é sentar para conversar, buscando esse entendimento. É a gestão, aí que está a gestão. Aí a política institucional, né? Não a política partidária. Sim. Eu vou buscar apresentar aquele que estiver no poder, no governo estadual, federal, o interesse público, apresentando proposta, apresentando projeto, né? Então cobrar sim, cobrar de uma forma institucional, né? Civilizada, mostrando a ele a necessidade que Ilhéus está tendo. E não simplesmente por causa de interesse político partidário. O meu hoje, que quero ser reeleito, eu sou da base do governo, não faço nada, não cobro nada, né? E a população fica à mercê disso aí. O engraçado é que não cobre nada e depois perde a eleição, né? Pois porque aí Jerônimo perdeu feio em Ilhéus. Jerônimo realmente está nesse problema. E ele está pior do que prometia ser, né? Aí que está a grande questão. Isso aí você fala cobrar. Então, você está colocando em relação a obras públicas. Mas também tem a questão dos serviços públicos, por exemplo, da Embase. Hoje Ilhéus sofre um problema sério de buraco por causa também da Embase. O serviço que é feito de forma sem qualidade. E hoje, por exemplo, aquela obra, a duplicação lá da BA-001. Então tem a marginal, a parte de baixo, onde se tem um trânsito, digamos, entre os bairros ali, né? Entre todas as tampas, isso não é só lá nessa marginal da BA, mas em todas as outras avenidas, entre uma tampa de esgoto e outra, você vê que está tendo afundamento do asfalto. É buraco decorrente da má execução do serviço de esgotamento sanitário feito pela Embase. Cavaram o cano, taparam o mal. A questão é o seguinte: eu estava conversando com engenheiros. O problema é que é feito, quando se colocado uma manilha com a outra, tem que ter uma base nesse momento, nesse local onde as duas se juntam. Eu já vi isso sendo feito aqui em Itabuna. Tem uma base de concreto para segurar aquela junção ali. Exatamente. E a gente vê que parece que não há fiscalização. Que em todo lugar, seja a Avenida Roberto Santos, seja a Avenida Baitaba, seja a Avenida essa marginal, seja a Avenida Lotus, em todos os lugares estamos com esse problema. É a questão de fazer o serviço com qualidade e a fiscalização da prefeitura, independente de quem de quem seja governador, de quem seja o partido. É preciso ter um interesse e a visão pública daquilo que tem que ser feito. A prefeitura tem que estar organizada. Quando eu falo de gestão pública de qualidade, é que tudo que precisa ser feito pelo ente público municipal seja feito com qualidade em prol da comunidade. Hoje a comunidade sofre, né? Eu sou o condutor, eu vejo. Tem solução para aqueles morros de Ilhéus que sempre está sofrendo com... Aliás, Paulinho, adivinhe, eu vou fazer mais um bloco, fazer um bloco extra, porque eu quero falar um pouco de política ainda e dessa solução para os morros de Ilhéus. Vai daí, Paulinho. Morena FM. Mesa para dois. Morena FM.
Estamos de volta com Mesa para Dois. Eu, Marcelo Leal, tô aqui com o Coronel Rezende. E a gente tava falando aqui, no intervalo, dos altos, né? Que Ilhéus é cheio de morro, né? A cidade de morros. E qual é o projeto para os morros, Rezende? Bem, juntamente com, como eu falei, nossos pré-candidatos eles estão preocupados com o interesse público, né? Então tem uma pré-candidata que tem um projeto chamado, e temos conversado em relação a esse, é o projeto Cidade Alta. Pode falar o nome dela, viu? É a pré-candidata Jaciara, né? Então nós temos esse projeto da Cidade Alta que vai trabalhar em relação a isso. Preocupação com a prevenção, né? Evitar a ocupação desordenada, orientar para que não haja o corte errado da encosta, é o que causa, muitas vezes, no caso, tira-se a cobertura vegetal, depois cortam o talude de forma errada, sem a devida orientação técnica. É uma das coisas dentro do projeto que nós vamos implantar, uma orientação técnica para aqueles que já estão ocupando a área da Cidade Alta, e fazer um trabalho realmente de qualidade e de contenção. Então nisso também vai a orientação, isso vai ajuda na melhoria da qualidade das habitações, né? E também todo um processo de ação social, né? De buscar dar condições àqueles que estão lá em cima, o acesso melhor, né? Porque se construiu escadarias, ajudou a ocupar desordenadamente a Cidade Alta, mas cadê o acesso da viatura de polícia, da viatura de bombeiro, da ambulância, da coleta de lixo? Então esse projeto Cidade Alta envolve todos esses aspectos. Transformar num bairro mesmo, né? Qualidade de vida para a população da Cidade Alta, né? Ô Rezende, a gente já falou aqui de turismo, né? E muita gente não entende que turismo tem um potencial econômico igual ao de uma cidade industrial, ou até mais, né? Você acha que Ilhéus precisa abraçar o turismo como prioridade? A indústria de vocação mesmo de Ilhéus é a indústria turística, né? Então você fez uma menção aí da Lagoa Encantada. Aquilo ali é um presente divino para Ilhéus. Então o que é dentro do projeto na área de turismo? Então a gente vai equipar aqueles pontos que são turísticos, né? Que a gente sabe que tem um potencial turístico, junto com a iniciativa privada, através de convênio, de parceria, né? A iniciativa pública, a prefeitura faz a parte dela, né? Proporcionar aos residentes, que até o acesso é ruim, né? Ao residente, uma estrada com qualidade, buscando a inovação, buscando a tecnologia inovadora para ter uma estrada de qualidade, que não seja asfalto, que é muito caro, né? Que a gente, como disse, já está providenciando, mas trabalhar com a população lá, capacitando para atender a demanda que virá, né? Atender os empresários que vão investir através dessa parceria, que a prefeitura tem que proporcionar ao empresário condições para poder investir. Eu estava dando aqui para Rezende fora do ar aqui, comparando com a Lagoa da Conceição em Florianópolis. Era uma lagoa igual a Lagoa Encantada, só tinha a lagoa e mais nada. Hoje é um lugar extremamente visitado por turistas. De noite é cheio, lotado de turista, porque criaram uma série de barzinhos, cafés, restaurantes em volta, além de algumas moradias, e virou um ponto turístico, consolidado e arrumado. A pessoa tem banheiro, a pessoa tem lojinha, a pessoa tem café, tem restaurante, tem tudo, né? E a nossa lagoa não, a nossa lagoa é um buraco com água. A ideia é formatar ali, criar uma estrutura, né? Uma estrutura que venha desenvolver o turismo ali, que venha melhorar a condição de vida, trazer renda à população, capacitá-los. O empresário vai. Pois é, capacitar a população lá, buscar fontes de crédito para o pessoal também investir lá, né? Então a gente tem condições ali de criar um ambiente mesmo
propício para o turismo arrebentar, porque ali pode se ter naquela região, né, na Ilhéus toda, o turismo ecológico, o turismo de esportes radicais, o turismo náutico ali, né, sem se preocupar logicamente com a questão ambiental. A sustentabilidade é um dos pilares de desenvolvimento econômico e social. E ela em si já é um atrativo turístico também, né? Pois é, ela em si. Se abre uma trilha no meio da mata, o cara vai querer andar nessa trilha. A gente tem aí, mas dentro disso, com o cuidado da sustentabilidade, né? É uma questão também que a gente precisa entender. Ilhéus, o potencial dele é ecológico, turismo ecológico. Né? Nós temos a nossa Mata da Esperança, o nosso parque, que pode ser também explorado. Tem um negócio que eu vou ver se eu acho até para te repassar, que é um projeto que eu fiz com o Afonso e um amigo nosso chamado João Vicirini, que era especialista em projetos, e nós fizemos um fórum de turismo de Ilhéus em 2000. Reunimos 70 pessoas diretamente ligadas a turismo, de cabaneiro a guia de turismo, tudo. Arrastei até Jabes para lá, que era o prefeito da época, arrastei ele para essa reunião, e disso aí nós tiramos uma montanha de sugestões, porque cada pessoa dessas 70 falou o que achava que estava errado, o que achava que Ilhéus precisava e que sugestão ele dava. Aí eu, João e Afonso ficamos 2 meses transformando isso tudo num projeto técnico. Depois distribuímos para todo mundo e ninguém fez absolutamente nada. Nem prefeitura, nem empresário, nem Estado, nem ninguém. Né? Mas lá a gente cita a Mata da Boa Esperança. Porque assim, é uma joia que Ilhéus tem e não usa, né? Vale salientar que eu creio que tenha sido um governo, em um dos desgovernos de Jabes, né, que foi gasto dinheiro ali. Foram construídos vários imóveis lá. Eu lembro bem disso porque eu gostava de andar lá. Eu andava muito lá na Mata da Esperança, né? Eu gosto muito de andar no meio de floresta. Eu sou apaixonado por Belo Verde. Então eu vi construindo e vi destruído. Por quê? Da mesma forma como se começou no governo de Jabes a construção de ele recebeu uma verba federal do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para construir uma escola lá no Sítio Líder, está lá no meio do mato. E ele não deu continuidade, como também os sucessores dele. Também lá foi feito isso. Começou-se um projeto e o dinheiro foi jogado fora. Né? Então a ideia é, junto com a iniciativa privada, dentro do que a legislação pode oferecer, né, a condição, fazer isso. Parceria público-privada para explorar aquilo ali. Vai ser criado oportunidade de emprego, vai ser oportunizado questão do turismo lá, ciência também para poder oportunizar o estudo dali. Então a gente tem tudo, aí como eu falei, Ilhéus tem tudo para poder crescer. Ô Rezende, eu como sou meio aleatório dos meus assuntos, né, eu quero saber de você, como esse é o último bloco, quero saber de você se tem algum assunto aí que a gente não tocou ainda que para você é importante. Gestão pública, né? Quando se fala em gestão pública, a gente tem que entender que o gestor, o que é gerir? Gerir é tomar conta, gerir é colocar no devido lugar, usar aquilo que tem à sua disposição para chegar a um resultado efetivo de benefício à população. Então eu estou aqui com um resumo. Isso aqui eu queria até falar, né, sobre isso. Todos têm oportunidade de acompanhar os gastos públicos. Aquilo que tem entrado como receita, aquilo que é previsto no orçamento, na lei anual, como a aplicação da verba que entra. Então nós temos a dotação da lei, a gente tem a previsão do que vai ser gasto e tem o demonstrativo do que gastou. Licitações, o que foi gasto, o que deixou de ser gasto. Então a gestão é o prefeito, junto com os vereadores, a princípio, junto com a participação popular, elaborar a lei anual orçamentária, a lei de orçamento anual. Né? Traduzindo, aonde a gente vai gastar o dinheiro? Aonde, como, de que maneira vai se gastar o dinheiro, vai se investir o dinheiro. Então, eu fui gestor público, eu tinha uma verba dentro como comandante de batalha, como subcomandante e como comandante de unidade de bombeiro. Então,
a gestão era aplicar aquilo ali de forma de excelência para que a população tivesse o serviço com qualidade e efetivo. E o que é que a gente vê, né? O que é que a gente vê no ano passado? A gente vê que de saneamento básico tinha uma dotação orçamentária que foi prevista, a lei foi feita, prevendo, por exemplo, 453 mil em saneamento básico urbano. Só? Só. E o prefeito decidiu, né? Decidiu diminuir isso, logicamente, com a anuência. Diminuindo justamente com a anuência da Câmara. Da Câmara, né? Lógico. De 453 mil para 109 mil. E não investiu nada. E mesmo se investir 109 mil, não dá pra fazer nada. Mas que investisse, que gestão é essa? E mesmo né? assim não investiu nada desse 109. O responsável secretário de gestão, né? Gestão e inovação, que a gente não viu nada, que é pré-candidato, ele simplesmente não fez gestão nenhuma, nem cobrou do titular da pasta, da área, né, da Secretaria de Saneamento, sei lá qual é a pasta lá, a gente tem que ver isso direitinho, é administração geral. Por exemplo, gestão ambiental, controle ambiental, eram 113 mil ano passado, não se investiu em nada em controle ambiental. Impressionante. Aí esse dinheiro vai para outro canto, né? O que foi feito, porque tem outro detalhe. O ano passado, a previsão orçamentária era de 621 milhões. Foram mais de 100 milhões a mais arrecadados. Né? Então, para onde foi esse dinheiro? Boa pergunta. Tá? Então, uma coisa importante aqui: desporto comunitário. Desporto comunitário, que é desporto e lazer. Eram 2.384.000. Ele fez uma revisão lá junto com a vereança para 1.055.734. Investiu apenas 624 mil. Rapaz. Quer dizer, além de ter diminuído, investiu. A gente não vê para onde foi esse dinheiro. O que eu acho incrível é isso. Além de diminuir, ele não investe nem o diminuído. Pois é, por exemplo, tem aquela... Acabou, mas você então, conclua a sua outra frase coisa, por exemplo, então isso aqui, desporto também, educação de jovens e adultos, apenas colocaram 32 mil, ele tirou e não investiu nada na educação, né? Isso se repete em várias áreas, né? Por exemplo, assistência à criança e adolescente eram 12 mil reais, ele aumentou para 12.800 e gastou 800. Quer dizer, a gente vê que interesse público nenhum. O nosso tempo acabou, né? Mas assim, eu ainda quero trazer você de novo antes da eleição aqui, né? Porque assim, eu acho que a gente tem muita coisa ainda para conversar. Exatamente. Só do que a gente conversou do intervalo aqui, dá outro programa. Quer dizer, eu quero agradecer demais. Você veio lá de Ilhéus para cá para bater esse papo, tá? Eu adorei, espero que as pessoas tenham gostado também. E espero que o pessoal de Ilhéus tenha conhecido melhor Resende. Quem não tinha ouvido falar ainda, quem não conhecia nada ainda, acho que já tem uma ideia melhor, né? Querido, eu quero agradecer a oportunidade, né? Foi muito bom. Eu me senti muito à vontade aqui e quero aproveitar a oportunidade aqui para dizer que o PL está à disposição da população, né? Do povo de Ilhéus, daqueles que moram lá. E hoje nós temos Ilhéus, o PL à frente, um presidente que tem se preocupado muito e ele tem mostrado isso no decorrer do tempo, né? Eu quero falar aqui do nosso presidente Thiago Martins. É uma pessoa, um jovem dinâmico, um jovem que tem mostrado muita responsabilidade. Eu tenho convivido com ele desde o momento que eu comecei, que ele se aproximou e me convidou para ser pré-candidato. Eu tenho visto a vida dele como pai, como um esposo, né, como uma pessoa pública, como ele se preocupa, como ele se dedica, se dá, né, para que o PL, para que a política seja voltada realmente para o interesse da população. Então, ele como pré-candidato, eu creio que ele está se apresentando para ser servidor público, é como eu falei, todos do PL. O Thiago já esteve aqui uma vez e é capaz de eu trazer ele de novo também. Todos ele como os outros pré-candidatos, então ele tem, como eu, tem a mesma maneira de pensar em relação ao servidor público. Pronto, então tá aí, Coronel Resende. Espero que vocês tenham gostado. Eu queria só falar um pouquinho aqui sobre a questão. Já estourou o tempo. Tá, né? O Instagram do PL,
que sigam o Instagram do Partido PL, Partido Liberal Ilhéus, PL Mulher também, nós temos o PL Jovem, né, de Ilhéus, que sigam para que conheçam e vejam aquilo que o PL quer fazer. É isso aí. Esse foi o Coronel Rezende. Semana que vem eu vou apresentar para vocês uma pessoa especialíssima que está tendo uma chance incrível de fazer um trabalho em Harvard e em Yale, mas precisa da ajuda da gente. Eu vou trazer ela para explicar isso tudinho para vocês semana que vem. Vai daí, Paulinho. O programa Mesa para Dois é apresentado ao vivo toda quarta-feira às 15 horas pela Morena FM. Também na internet por www.morenafm.com. Te vejo por lá.